Olá a todos. Bom, essa aula, pessoal, a gente vai falar sobre os processos físicos da Terra. Claro que ela não é uma aula exaustiva. Ela eu organizei para nós aí apenas 2 ou 3 tópicos, tá? Mas que são os mais importantes do ponto de vista da biogeografia, tá? Biogeografia global, que é basicamente o que? A insolação, ou seja, o aporte energético de luz que provém do Sol, né? Isso influencia aí as temperaturas na Terra, influencia, né, os padrões de circulação atmosférica e também, de certo modo, de precipitação. Então, esse é o principal processo físico para a biogeografia. É claro que existem aí condições locais. Por exemplo, a gente vai ver um caso de chuva orográfica, né? Ou rever também, né? Provavelmente vocês já estão avançados nesse tema, mas a gente vai rever. E por fim, eu vou apresentar muito rapidamente, né, mais para o final da aula, qual que é a relação que existe entre o clima e as formações do bioma, tá? Bioma no sentido assim das formações vegetais. Então, é claro que esse não é a única relação em biogeografia, não é clima e formação, isso não é único. O clima ele influencia o nicho das espécies, ou melhor, o clima determina ou está relacionado com o nicho e como que as espécies toleram ou não aquela situação, né? Ok? Mas o programado para a aula de hoje é isso. Então a gente vai ver sobre insolação, sobre precipitação e clima relacionado com biomas. Pessoal, insolação, ah, diria o seguinte, né? Apesar de não parecer o Sol aqui, ele tem a ver com o Sol. E a insolação é a quantidade de energia solar ou radiação solar que chega na superfície da Terra ou na atmosfera, ok? Quando chega na atmosfera, insolação atmosférica. Quando chega na superfície, é insolação da superfície. Bom, pelo fato da Terra, né, ter este formato e de ter uma relação com o Sol, né, digamos assim, o ângulo do eixo da Terra em relação ao plano de translação, a gente tem o seguinte, que tem regiões, né, que a concentração de energia ela é maior e tem regiões que a concentração de energia ela é menor, ok? Então você já pode, né, prever aí que a energia que chega nos trópicos, né, aqui nas regiões do Equador, eles vêm em energia muito mais concentrada. Por quê? Porque a área de incidência ela é menor. Então a mesma energia incidindo na mesma área acaba trazendo, né, dando um efeito de maior quantidade de energia. Ao passo que nos polos, pessoal, nos polos, a mesma quantidade de energia ela vem distribuída numa área maior. E isso faz com que a concentração de energia solar seja menor, ok? Então, isso vai determinar para nós, né, essa dinâmica, essa estruturação dos climas. Climas tropicais, quentes, né, climas temperados e climas antárticos ou árticos nos polos, ok? O importante é que a radiação ou a insolação, que é o termo mais adequado, ela varia conforme a latitude, ok? Então aqui a gente tem latitude zero. Isso aqui tem implicações, né? A gente vai ver mais para frente na disciplina, tem implicações, por exemplo, na riqueza de espécies. As espécies vão estar mais concentradas onde tem disponibilidade energética e disponibilidade de água, né? Então, de certo modo, essa variação latitudinal ela explica
a riqueza de espécies nas regiões, ok? Esse esqueminha aqui explica mais, né, do que a gente está falando. Veja, se você está numa região equatorial em que o facho, né, Sol, então o facho de luz ele chega aqui num ângulo de 90 graus, ok? Digamos aí que a gente tenha x, né, x igual a 5. O que seria x igual a 5? Seria energia quilowatt-hora, 5 kWh por metro quadrado dia, tá? Então veja que a área que o feixe ilumina, ela é importante e ela está no divisor. Então quando aumenta a área, diminui a concentração, a insolação de energia. Tá claro isso aqui, pessoal? Então, ó, a gente tem um aporte de concentração de energia 5, digamos, tá? E como ela vem em ângulo reto, essa energia ela é dissipada em 1 milha, tá? Podia ser 1 quilômetro aqui, ou 1 metro, mas uma unidade. Já quando ela vem de lado, e aí num ângulo de 30 graus, a mesma quantidade de energia X, ela dissipa, ou né, ela atinge uma área muito maior. E, portanto, a energia pontual, né, ela é menor, porque ela se espalha numa área maior. Ok? Então, esse cenário de ângulo reto a gente encontra no Equador, e esse cenário de ângulo inclinado a gente encontra nos polos. Ok? E aqui a gente tem essa projeção. Ó. Quando o raio chega na região equatorial, ela tem uma área menor e, portanto, uma concentração maior. E quando os raios chegam numa região polar, a gente tem aqui uma área maior e os raios são mais oblíquos, ok? E essas duas figuras basicamente trazem essa mesma informação, ok? E aí, pessoal, existe, né, uma variação da insolação que é ao longo do ano. E essa variação ela é ao longo do ano e também ao longo da latitude. Dependendo da latitude onde você está medindo, ela vai variar mais ou menos. Tá? Então imagine o seguinte, grau zero, Equador, é linha azul. Veja, a insolação ela é homogênea, mais ou menos homogênea ao longo do ano. Então janeiro, fevereiro, março, abril, então ela é mais ou menos homogênea. Por outro lado, se você pega lá 90 graus de latitude norte, você vai ter períodos que não incide né, insolação e períodos com pico, que são os períodos aí, né? Se for hemisfério norte, é o verão no hemisfério norte. Então, junho, julho, agosto, né? Maio, junho, julho, agosto, que é o solstício de junho, tá? Então, esse gráfico ele é importante, pessoal, para a gente perceber que a insolação ela varia de acordo com os meses do ano, e isso tem a ver com as estações do ano, tá? Eu deixei um vídeo no material complementar para vocês revisarem as estações do ano. E também ele está relacionado com a latitude aonde a gente faz essa medição. Se for no Equador, vai variar menos, se for nos polos, né? Então, nos polos aí, praticamente 6 meses, né, de luz e 6 meses no escuro, tá? Existe essa questão aí. Para a gente entender ou revisar a circulação atmosférica, a gente precisa entender que existe, né, incidência solar maior na região do Equador
essa incidência maior faz com que haja, né, uma evaporação maior, então as massas de ar quente sobem, né, as massas de ar quente sobem, e aí ocorre a distribuição térmica. Sobem, vão para regiões que estão mais frias e voltam pela superfície. Tá? Existem três formas, né, de transferência de calor da energia solar: a condução, a convecção e a radiação. Rapidamente, né, a convecção é quando a gente encontra aqui, por exemplo, né, uma superfície quente. A superfície quente esquenta o ar, as moléculas de ar aumentam a energia cinética interna, ficam menos densos por causa disso e acabam subindo. Né? E quando eles sobem, eles deixam uma área, né, menos densa embaixo. E por, né, a convecção, que é esse sistema todo, o ar frio, que ele é mais denso. Por que ele é mais denso? Porque as moléculas não estão tão agitadas, então ele é mais denso, ele passa a ocupar aquela região. Então, a convecção do ar, né, é esse sistema de mudança de posição das massas de ar quente e de massas de ar frio. Imagine que isso ocorre, né, no globo como um todo. Tá? Aqui, pessoal, só para a gente voltar na insolação, esse é o padrão teórico de insolação. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se a gente fizer, né, um modelo teórico de onde que tem mais insolação, a gente vai ter mais aqui na região equatorial e progressivamente diminuindo em direção aos polos. O que a gente observa, né, com dados empíricos, então esse aqui seria um modelo, esse aqui, dados empíricos, é que existe uma variação, não existe uma faixa fixa, né? Mas claro, o padrão se mantém. Você tem aqui região tropical de maior incidência, né? Ou equatorial, e vai diminuindo em direção aos polos. Ok? Imagine o seguinte, imagine nesse cenário de modelo, né, que a incidência solar batesse aqui na região tropical, o que aconteceria? A massa de ar quente sobe, iria lá para o polo, e a massa de ar superficial, ela ocuparia a posição aqui, tá? Isso aqui, pessoal, a gente chama de modelo, né, um modelo ideal, um modelo da Terra estacionária, né? Olha só, aquilo que eu falei para vocês. Se a gente pegasse a Terra e parasse ela, basicamente onde batesse sol ia esquentar o ar ia subir, ó, sobe o ar, tá? Por convecção, a massa de ar fria iria tomar a posição aqui e ia gerar essa célula de convecção bem grande, uma para o norte e uma para o sul. Lembrando que a gente tem aqui os fluxos atmosféricos e os fluxos de superfície, ok? Mas como a Terra gira, então o sistema ele fica mais complexo, tem mais variáveis, né? O que acontece é que na Terra giratória a gente vai ter as células acontecendo, ó, só que em uma porção menor, tá? Em uma porção menor de latitude, certo? E também vai ter um efeito chamado efeito ou força Coriolis, que ele vai deslocar as massas em relação à superfície da Terra para uma certa direção. Tá? Quanto a isso também, pessoal, eu coloquei um vídeo lá para vocês revisarem, né, um vídeo bem interessante que ilustra e tem animação para vocês revisarem exatamente esse assunto.
Em especial, né, algumas células têm nome, então essa aqui, a de Hartley, é a célula que faz parte do equador, tá? E basicamente, por convecção, ela assume esse sentido aqui. Lembrando, né, aqui do fluxo atmosférico e do fluxo superficial. Efeito Coriolis, né? Então eu sugiro que vocês vejam o vídeo lá, mas basicamente a gente vai ter aqui a formação dos ventos alísios, né, na região do Equador, ventos de leste para oeste, ok? E nessa parte, né, subtropical, ao contrário, de oeste para leste e invertendo aqui, tá bom? O efeito Coriolis, pessoal, é basicamente um efeito entre a rotação, a superfície e a inércia das massas atmosféricas, tá? E aí o que a gente tem? A gente tem um padrão de circulação. A gente tem aqui a conhecida zona de convergência intertropical, que é essa faixa vermelha, que é a faixa mais quente e para onde os ventos também convergem, tá? A gente vai ter aqui uma faixa, né, tropical em laranja, algumas em extratropicais e aqui a faixa polar, ok? Cada uma com as suas características. Lembrando aqui, ó, as células, elas mais ou menos têm uma abrangência de 30 graus de latitude, né? E elas também definem mais ou menos o sentido dos ventos conforme o efeito Coriolis. E mais um elemento, né, que é interessante na biogeografia são as chuvas orográficas, ok? Então são chuvas que são influenciadas pela presença de montanhas. Então orográfica, ouro vem de montanha, né? Então imagine, né, que você tem aí uma corrente de ar oceânica, então trazendo bastante umidade, ok? E a montanha, o que ela faz? Ela eleva a massa, eleva a altitude, ok? Conforme vai elevando a altitude, né, o que era vapor se torna, né, líquido. Por quê? Porque esfria, né, a gente viu lá a expansão adiabática e a tendência é que aqui, né, toda a umidade ela se condense e chova nessa região. E é claro que a altitude ela tem uma variação também de perda ou ganho de temperatura. Quando essa massa de ar desce a montanha, ela ganha temperatura rápida, por quê? Porque ela, lembra que a gente viu o processo adiabático, diminui a altitude, ela se concentra e esquenta, né? E como ela vem seca, sem a umidade, porque choveu do outro lado, a tendência é que nessa região haja uma estiagem forte e formação de deserto, né? O que em muitos casos é chamado de sombra de chuva, né? Então áreas que não têm chuva. Com a altitude, com a elevação, né? O que acontece? E quando ocorre a elevação das massas de ar, ela perde calor. O que isso significa? Significa o seguinte, que aumenta a elevação, diminui a temperatura. Tá? Isso tem a ver com a pressão que diminui. Então, aumenta a elevação, diminui a pressão atmosférica, tá? E, portanto, diminui a temperatura. Porque lembra, o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Né? Então, você pega o ar, ou né, moléculas de água no ar. Quando você diminui a pressão, você abre espaço para as moléculas, elas diminuem a energia cinética e acaba diminuindo também
a temperatura, ok? E por outro lado, que ocorre? Isso ocorre pela expansão adiabática, né? Então, a falta de pressão, então, a elevação aumenta, a pressão diminui, então o gás se expande, e essa expansão, ela perde calor, ou seja, ela diminui. E isso faz com que o quê? A água, que estava no estado gasoso, se liquefaça, né, condense, e também fique até em forma de gelo, né, congelada ali, tá bom? Esse processo é importante, né, para explicar isso aqui, olha só. Conforme, veja, no eixo Y, aqui a gente tem altitude, 0, 1.000 metros, 2.000 metros. Você tem uma quantidade, né, você tem uma porção de ar atmosférico, ok? Se ele sobe, ele expande, veja que aumenta o tamanho, ó. E com a expansão ele perde calor, ou seja, esfria. Se ele subir mais, né? Se ele subir mais, ele vai expandir ainda mais e vai perder calor, ok? Então isso é um fenômeno físico aí das massas de ar, perda de calor. E aí o inverso ocorre o seguinte: uma massa de ar fria, né, que venha a perder altitude, a tendência é que ela faça o quê? Diminua e esquente. Diminua e esquente até a situação ali. Ok? Tá, aqui é o mesmo exemplo. Eu não vou me aprofundar, mas basicamente a gente tem a chegada de umidade, formação de nuvens, precipitação num lado da montanha e no outro a formação de uma situação seca. Tá? Aqui, como vocês podem ver, né, nessa escala, a gente tem aqui baixa precipitação em azul claro e alta precipitação em azul escuro. Então, algumas regiões, né, então aqui, por exemplo, né, chega bastante umidade, ela chove nessa região e na área adjacente, ó, existe uma formação, né, de menos precipitação. Tá? Então, numa escala macrocontinental, é possível ver este fenômeno. É claro que essa não é a única causa e efeito da precipitação. Tá? A precipitação ela é bem complexa, inclusive eu coloquei um vídeo para vocês lá que acompanha toda a questão da distribuição das chuvas no globo, e são com dados de satélite, bem fantástico. Dê uma olhada lá que vale a pena. E aí, pessoal, o que a gente encontra, né, é que o clima, no geral, ele determina ou é influenciado, né, tem autores que falam que existe uma dependência recíproca entre formação vegetal e o clima. Mas o padrão geral é que a gente tem aqui, ó, em regiões tropicais, a gente tem florestas úmidas, né, aqui em verde, por exemplo, né, e conforme a gente vai indo para os polos, o negócio vai ficando mais frio, logicamente, por causa da insolação, e também, às vezes, mais seco. Tá? Mas basicamente a gente tem aí, nas baixas latitudes, uma floresta tropical chuvosa, né? Os desertos, né? Basicamente nessas faixas de 30 graus, ó. Claro que não é perfeito, mas no geral a gente tem desertos em faixa até 30 graus. Tá? Isso tem uma explicação lá no vídeo da NASA, que é bem interessante, dá para ver exatamente na região que tem menos precipitação. Esse gráfico ele é famoso, tá, pessoal, na ecologia. Ele é da década de 70 e ele relaciona aqui, ó, no eixo X a temperatura média. Então o autor, né, que se chama Whittaker, ele basicamente ele transformou o clima, que é uma coisa bem complexa, em duas variáveis: temperatura e precipitação. Então o eixo Y é a precipitação. Então com a combinação
de precipitação e temperatura, a gente consegue, ele desenhou ou mais ou menos posicionou onde cada formação estaria. Então veja, aqui é 0 grau, então aqui é uma condição fria, aqui é 30 graus, uma condição quente. Então uma formação quente e também úmida, bastante chuvosa, né, seria aqui uma floresta tropical. Né? Conforme vai baixando a precipitação, né, a gente aí forma a tropical decídua, forma, né, essa aqui a grasslands, os pampas, né, os campos, até chegar num deserto quente. Lembrando que tem desertos quentes, desertos frios, tá? E algumas situações assim parecidas. E esse artigo, pessoal, ele é, né, muito recente, foi publicado esse ano. Eles fazem o seguinte: o objetivo do artigo não é biomas, tá? Mas ele é um banco de dados de vegetação. Então aqui mostra da onde que eles tiraram os dados, tá? É o maior banco de dados que a gente tem até hoje. Mas o interessante do artigo é que eles pegaram os dados empíricos desses dados e compararam com aquele gráfico que a gente acabou de ver do Whittaker, né? Então basicamente o Whittaker ele fez um modelo teórico de temperatura e precipitação, e agora com dados empíricos eles compararam. O que vocês acham? Vocês acham que os dados empíricos eles batem com aquele gráfico do Whittaker? Eu achei bem interessante a figura, vou mostrar para vocês. Veja, vamos começar pelo lado direito aqui, que é o gráfico que vocês já conhecem, ó, temperatura por precipitação, né? Então aqui as formações, conforme lá eu mostrei para vocês. Veja que os dados empíricos, aqui está em pontilhado preto, os dados empíricos mostram que existe uma formação, ó, uma formação que é fria e bastante úmida, que o Whittaker não tinha previsto, ou não tinha observado, né, ou não tinha dados mesmo, né? Então existe aqui, ó, uma formação fria e úmida. E essa formação mais úmida também ocorre, né, aqui em temperaturas médias e também ocorre nas temperaturas altas, ok? Então, esse esquema do Whittaker ele está para ser atualizado, né? É a primeira vez, né, ou pelo menos até onde eu sei, é a primeira vez que se tem esse conhecimento, né, sobre conhecimento empírico sobre a formação dos biomas. Veja, cada cor representa um bioma, tá? É claro que não é exatamente o mesmo, mas o que chama atenção é que existem pontos que não foram previstos, ou áreas do gráfico que não foram previstas pelo Whittaker, né? Que apenas com dados reais, empíricos, é que se consegue chegar aqui. Tá bom, pessoal?